Eu me chamo Rebeca, tenho 27, vou fazer 28 daqui a 2 semanas. Sou historiadora, faço doutorado em História das Ciências e eu moro aqui na região desde dezembro de 2019. Meu nome é Rosi Ploner Amaral, moro aqui a vida toda no Água Verde e tenho 59 anos e acho o melhor bairro de Curitiba. Me mudei para cá sem conhecer direito Curitiba, né? Eu tive restaurante aqui na Água Verde durante muito tempo, né? E aí depois que eu fiquei sabendo que tinha um cemitério aqui, mas antes disso eu nunca tinha vivido perto de nenhum cemitério, pelo contrário, na verdade. Meus pais, né, quando eu vivia com eles, eles tinham um certo preconceito até de viver perto de um cemitério, diziam que era meio perigoso, que ficava muito vazio de noite, mas eu mudei para cá sem saber, né, e na verdade quando eu me mudei, a minha impressão foi bem diferente. Que eu vinha sempre com a minha avó, naquela época acho que era todo domingo que a gente vinha, ou a cada 15 dias, isso eu já não me recordo. À frente do cemitério já não era assim. Eu acho que eu só fui realmente realizar que eu estava morando perto de um cemitério quando começou a pandemia, no início de 2020. A gente brincava ali dentro do cemitério, mas tudo aos olhos deles, né? Então, mas um pouco ele me traz assim a tristeza, porque estão todos meus parentes aqui, as pessoas que eu mais amei, pai, mãe, filho, avós, todos aqui, né? E eu comecei a perceber mesmo o que era viver perto de um cemitério, porque esse era o único lugar que eu tinha para sair, interagir um pouquinho, que fosse com a cidade para onde eu tinha me mudado e que eu não consegui conhecer, né, direito durante esses 2 anos de pandemia. Por incrível que pareça, é um lugar muito movimentado, né? Principalmente por causa dessa pista aqui. Tem muita gente que vem se exercitar e andar com os seus cachorros, inclusive eu faço isso todo dia. Eu tenho 2 cachorros, um que não pode andar muito, então eles têm carrinho de bebê. Então eu dou a volta aqui, faço caminhada sozinha, é caminho para ir no mercado, é a passagem, né, do pessoal daqui dessa redondeza. E tem também é uma forma de lazer na rua de trás, o pessoal anda de skate porque tem uma boa descida. É mais ou menos isso, né? O lazer nosso é fazer caminhada, passear com os cachorros, bater papo com os vizinhos também, que todo mundo acaba se encontrando por aqui, né? Tem muita vida aqui, a gente encontra vários vizinhos, é uma oportunidade de conhecer um pouco outras pessoas que vivem aqui, outros cachorros que vivem aqui também. A gente não convive só com humanos, mas com outros seres vivos aqui, né? E não só com cachorros daí nesse caso, né? Mas com a própria vegetação que muda bastante e com as pessoas que faleceram e vieram morar no cemitério, né? E estão alimentando a terra, né, de certa forma. Então eu acho que essa coexistência me fez pensar muito sobre repensar na verdade sobre o que é a morte. Essas lembranças assim, né, que foram bem fortes na minha vida, né, principalmente a perda de um filho de 10 anos. Então, mas eu continuo visitando, venho sempre, todo dia passeio com meus cachorros por aqui, faço caminhada E para mim eu ressignifiquei muito assim o que é a morte, mesmo durante a pandemia, que eu também tive que parar, acho que todo mundo, né, teve que pensar nisso. Para mim hoje é uma coisa com a qual eu convivo, né, e de uma maneira muito mais, talvez tranquila, não estou dizendo que positiva, né, mas de uma maneira cada vez mais tranquila, assim, no sentido de que eu acho que a vida também alimenta a morte, sabe? Aliás, a morte alimenta a vida e a vida alimenta a morte. Acho que é um pouco isso.
antes era aqueles paralelepípedos, acho, não sei como é que é o nome daquelas pedras, umas quadradas assim, em volta de todo o cemitério. Era uma calçada comum, né? E não tinha as luminárias, então era uma coisa já bem... Não era muito seguro andar por aqui, né? As pessoas frequentavam... Bem menos, nossa, acho que só vinham mesmo para visitar os entes e só. Conhecidos, amigos que são de São Paulo, às vezes me perguntam, mas você mora perto de um cemitério, não é perigoso? A gente vai poder sair à noite ali perto? Eu sempre venho no dia de finados para assistir a missa, inclusive tem uma missa maravilhosa aqui e naquele ano eu não pude vir. Eu vim no dia 3, não no dia 2, né? E o cemitério estava vazio, né? Bem vazio, e eu fui visitar o túmulo dos meus parentes, levar flores, tudo. E como estava tudo em silêncio, quando está tudo em silêncio, se você escuta um barulho, você vai olhar, claro, né? E tinha um rapaz que jogou uma chave no chão, eu olhei e ele estava com a calça baixada. Eu sei que eu nunca corri tanto como eu corri aquele dia. Mas assim, e daí depois eu não vim mais sozinha. Eu nunca entrei no cemitério. É paradoxal, né? Mas eu nunca, eu nunca entrei. Tenho bastante curiosidade, porque eu acho ele bem bonito, mas nunca tive a oportunidade mesmo de entrar. Quero entrar qualquer dia. Como eu vinha sempre, eu tenho essas lembranças da minha avó, das brincadeiras aqui, daí a gente lia todas as placas, a gente, sabe? Essas coisas assim, de coisa de criança. Mas eu acho que eu vou ter um relacionamento eterno, pois eu vou vir para cá um dia, né? Então, mas Passa na tua cabeça quando você pensa isso? o que passa na minha cabeça? Tipo, tá aqui desde que você nasceu, É, esse lugar que você... E é estranho você saber já para onde você vai, né? Ficar ali, às vezes eu tô lá no túmulo e fico olhando, nossa, logo não, espero que demorar bastante. Eu vou estar aí, né? Então é um sentimento meio estranho. Mas tudo bem, né? Tem que... É o que acontece com todo mundo. Eu acho que hoje em dia eu enxergo a morte muito como uma etapa da transformação, que a gente vive a nossa vida inteira se transformando, o nosso corpo se transforma o tempo todo. Aqui tem muita história, muitas pessoas, muita gente. Acho que todos são importantes, não importa que seja aquele que morreu baleado ou o cara que... A senhora lá que morreu soterrada, a Zilda Armes, né? Eu acho que todos têm a sua história e tem que ter um lugar de descanso eterno legal e eu acho que aqui é bem importante para isso. Sempre foi um lugar de morte, mas uma morte de uma forma negativa só, sabe? De uma forma triste, melancólica, que não deixa de ser, né? Mas eu acho que a gente pode ressignificar e pensar de novo sobre como a gente vai enxergar, inclusive a nossa morte, né? Eu acho que morar perto desse cemitério, que é bem diferente, inclusive, dos cemitérios onde os meus parentes foram enterrados, eu acho que esse cemitério me fez repensar, aí falando pessoalmente, né, em como eu vou enxergar a minha morte. Eu nasci aqui no Água Verde, né? Moro aqui na Água Verde e quando morrer vou ser enterrado no cemitério da Água Verde também. Então, é um lugar de paz, né? E até por essa coisa da coexistência, da convivência com outros seres vivos, de vir aqui todo dia, eu penso muito sobre o nosso corpo, sabe? O nosso corpo ele vai alimentar outros seres, né? Espaço de convívio, de troca. E acho que se eu pudesse escolher uma palavra, eu acho que de coexistência mesmo, assim.